Olá, meu amigo Ariston! Estamos começando mais um programa. Estamos quase chegando o carnaval. Mas antes, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem comigo. E você, Juca, comprou a sua fantasia? Você esqueceu que no último programa eu disse a você que seria interessante você se fantasiar para o carnaval. Eu esperava que você viesse fantasiado, mas tudo bem. O importante é você chegar no carnaval fantasiado. Ariston, a minha fantasia está sendo preparada, meu amigo. Mas na semana de carnaval você vai ver que eu vou arrasar. Ótimo, estou esperando isso. Se Deus quiser, vai ser tudo bem. E a sua fantasia, Ariston, você vai preparar também? Nada, eu já vivo fantasiado, rapaz. Viver num país como esse nosso e engolir esses comportamentos pouco normais, pouco conservadores do poder público e da sociedade, você tem que ser um pouco palhaço. Então eu estou vestido já de palhaço o ano inteiro, não preciso me fantasiar mais. Ariston, falar nisso, já que você tocou nesse assunto, o que está havendo no STF, Ariston? No Supremo Tribunal Federal? O que está havendo é que os membros do Supremo Tribunal Federal, os 10 membros hoje, porque um saiu e o outro ainda não substituiu, se arvoraram na condição de mandantes da política nacional. Eles têm que ser mandantes em defesa da Constituição e não mandar na política. Então se mete aqui, se mete ali e começam a aparecer agora facilidades. Dizem que alguns ministros do Supremo têm a esposa ou um irmão advogados das partes. Aí complica, né? Complica porque a justiça deixa de ser imparcial. Ela começa a defender os interesses de grupos. E a população está reagindo a isso. Agora mesmo, o Dias Toffoli está tocando essa questão do Banco Master, que faliu e deu um rombo de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Ele está tocando sobre críticas, o Toffoli. Está tocando a questão sobre críticas. Quer que os depoimentos sigam direto a ele, quer que o material apreendido seja depositado à disposição dele, decretou sigilo total do inquérito. Mas por que isso? O que se esconde ali? Alguma coisa tem que se esconder. Se ele quer sozinho ele saber de tudo, então a população está reagindo a isso. E isso é muito ruim. Juca, isso é ruim mais do que a gente pode imaginar, porque as queixas e as críticas não recaem sobre um membro do tribunal, recai sobre todo o tribunal, desmoraliza todo o tribunal. Então o presidente, que é um homem de bem, um homem honrado, há de tomar medidas rápidas, medidas de caráter definitiva, para que essa coisa não avance no Supremo. É um poder que o Brasil deve muito a ele, garantidor da nossa democracia, e não pode estar aí como na boca de lavadeiras. E só chega lá porque estão mandando roupa suja para lá, senão ninguém virava lavadeira. Não pode acontecer o que está acontecendo. É triste, é desonroso para o Supremo, para quem faz e para o país também. Desacredita a democracia.
há necessidade de imediatamente se reposicionar o Supremo como um órgão respeitável. Eu vi um comentário na Globo News, feito pelo Gabeira, que alguns ministros estão milionários. Como é isso? Como é isso? Se o valor máximo do funcionário público, do salário do funcionário público, é o valor de um ministro. E esse valor são 40 mil reais. Ora, 40 mil reais, você morando em outro estado, com suas despesas naturais, com a família e tal, não sobra dinheiro para ninguém ficar milionário. Há de se apurar e rápido para ver o que está acontecendo e repor as coisas nos lugares. É o próprio tribunal e pelo voto da maioria dos seus membros que vai reconduzir o Supremo a um lugar de respeito, que ele sempre teve. Eu queria lembrar você que por ocasião do golpe militar em 1964, os militares fizeram a intervenção no Supremo e cassaram 2 ou 3 ministros do Supremo. Outros ministros se rebelaram contra aquilo e alguns tiraram a sua bata em plena sessão e jogaram no palco, abandonaram a instituição. É isso que a gente precisa, é homem de verdade, homem correto, homem de caráter, gente direita. O Evandro Liz e Silva passou por isso, o Vitor Nunes Leal passou por isso. E quem são eles hoje? São juristas respeitados por todos os advogados. Nós precisamos de gente decente na Corte Suprema. É isso. E você acha que isso tem uma solução simples ou muito complexa? Solução simples e imediata. Basta tirar o processo do relator atual. Tirou, acabou. E tira como? Ou chama ele e diz, ó, sai do processo, ele pode dizer, não, eu não vou sair. Então tira o processo dele e bota para a justiça comum. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma explicação para esse processo estar sendo apurado pelo Supremo. A explicação são interesses escusos, que eu não sei quais são, os senhores não sabem quais são, nem você sabe. Mas tem que tirar o processo da mão do relator. E se tira numa canetada. É, Ariston, então teremos novidades em breve sobre isso. Ou esperamos novidades, não é verdade? Eu acho que teremos. Eu conheço grande parte dos ministros do Supremo. E se eu pudesse dar uma palavra aqui sobre isso, diria com segurança. Em sua maioria são homens honrados, decentes, direitos, que devem estar sofrendo mais com isso do que a gente. Eles vão interferir e vão resolver. Muito bem, assim esperamos. O Brasil merece gente de bem fazendo coisas certas lá no comando, não é mesmo? É verdade, é para isso que existe o Supremo. É para dar um norte ao país, um norte de segurança, de estabilidade, de obediência à Constituição. Nós precisamos de gente que cuide dos interesses da nação. Não é alguém lá, sabidinho, que rapidamente está tratando de interesses outros que não aqueles que devia. É isso, Ariston. Mudando completamente de assunto, Ariston, eu vi que o Lula e o Trump estão aí de amizade novamente. Estão numa boa? Estão resolvendo problemas do mundo? Não diria amizade, porque esse negócio de amizade é uma coisa que você faz ao longo da vida e depois de demonstrações. O que eles fizeram foi uma aproximação em razão daquelas taxas injustas que o Trump baixou sobre o Brasil, e eles fizeram uma aproximação. E agora estão se reaproximando porque o Trump deseja que o Lula participe de um conselho que ele está criando
Conselho da Paz. Ora, ele que promove a guerra está organizando o Conselho da Paz. E o Lula o recebeu muito bem, não pode ser diferente. São relações de países, não é uma relação pessoal somente. E o Lula colocou certos problemas para participar do Conselho. Entre eles o seguinte, que o Conselho indique somente como área de atuação a guerra no Oriente Médio, entre Israel e Gaza. Restrinja-se aquilo ali, e aí ele participaria. É isso que a gente sabe. Muita conversa deve ter acontecido além disso, mas o que vazou foi isso. Eu acho que o Lula está certo, eu acho que tem que fortalecer a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, criadas depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, já vão 75 anos, pelo menos, de existência, e a ONU está em todos os países do mundo, ou quase todos. E a ONU tem força, tem autoridade para isso. Precisa, obviamente, colocar mais gente no Conselho de Segurança da ONU, porque lá tem 5 votos. Rússia, China, França, Inglaterra e Estados Unidos. 5 países que, não gostando de uma matéria, votam contra e está vetada a matéria. Ora, isso não pode continuar assim. Tem que ampliar esse conselho, botar aí para 12, 15, 20 membros e decidir por maioria na votação entre eles. É isso que se espera. Muito bem, eu queria a sua permissão para a gente chamar o Big Bob para saber como é que tá essa repercussão desse papo aí do Trump com o Lula lá nos Estados Unidos, pode ser? Pode ser. Agora vamos pedir pro Big Bob se posicionar. Eu vi o último programa, penúltimo programa, quando você chamou ele repetiu o que nós dissemos aqui e não acrescentou nada. Então ele tem que ter uma posição, ou não tenha posição, diz que não tenha. É uma boa resposta também. Agora, ficar mastigando as nossas palavras não adianta, é isso. Big Bob, manda ver aí, bota na mesa a sua opinião, o que você acha desse momento atual? Vai, Big Bob! Olá, Ariston. Olá, Juca. Ariston, você pediu opinião, então vamos a ela. Aqui dos Estados Unidos, a relação entre Lula e Trump não é amizade, é jogo duro. Cada um faz o que acha melhor para o próprio país, sem romance. O americano comum não está nem aí para o Brasil. Ele quer saber se o supermercado ficou mais caro, se tem emprego e se o país está forte. E é aí que o Trump entra, falando grosso, ameaçando, pressionando. Funciona com o eleitor dele. Trump não ficou mais calmo, ele só muda o tom quando interessa. Hoje conversa, amanhã aperta. Quem acha que ele virou aliado está se enganando. Se o Brasil for esperto, negocia. Se cair na provocação, apanha. Essa é a leitura real por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Viu só, Ariston? Big Bob tá com opinião. O que você achou? Achei que melhorou muito, porque a gente pelo menos fica sabendo, não da opinião dele, mas da opinião do povo americano, que ele está ouvindo lá e pode transmitir para a gente. Isso é muito importante. Muito bem, Big Bob. Ô Ariston, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Trump. Eu quero saber mais umas coisas aí da sua opinião, beleza? Ótimo.